obra bem executada começa com muito planejamento. E é por isso que nós estamos aqui no Estúdio Siena conferindo todos os detalhes, junto com os nossos projetos e com o nosso cronograma da obra, inclusive. Que nós temos aqui exatamente todas as datas e as previsões que a gente tem para a obra. Então hoje a gente fez uma edição de marmoraria, a gente tem bem certinho o que vai acontecer em cada semana na obra. E isso que é o mais importante para fazer com que o projeto saia exatamente como planejado. Projetos e acompanhamento de obra para quem valoriza tempo, conforto e beleza. Aviso: as opiniões expressas pelos convidados durante o Papo Direto Podcast são de responsabilidade exclusiva deles e não refletem necessariamente a opinião do Marcelo Nunes, da produção, dos apoiadores ou patrocinadores do programa. Eu também não tive nenhum padrinho, nenhum privilégio, alguém que me fez sentar no lugar que eu estou sentado hoje. Foi muito trabalho, muita dedicação, muito compromisso. Um ato do município, um ato do Estado, um ato do governo federal, sim, ou uma legislação que vá contra a Constituição, que prejudique o povo, que vá contra direitos humanos, contra a cidadania. A OAB está ali para fazer essa contraposição. Aquele advogado tradicional de 30, 40 anos atrás, que fazia determinado tipo de ação, esse talvez tenha sido substituído por novos advogados mais virtualizados. Hoje o mundo está virtual, então tem advogado que não tem nem escritório, o escritório dele é o telefone, então são novos modelos, mas a advocacia sempre se reinventa. No Papo Direto de hoje eu converso com o presidente da OAB em Santa Catarina, o Dr. Juliano Mandelli, vai bater um papo bem legal com a gente por aqui, falar sobre os problemas encarados pelos advogados em Santa Catarina e também, claro, as soluções, a evolução da OAB aqui no estado. Fica com a gente, Papo Direto já tá no ar. Ele é natural de Caçador, morador de Balneário Camboriú e pela primeira vez com a eleição dele, Santa Catarina tem um presidente da OAB que não é da capital. Que honra, doutor Juliano. Prazer te receber aqui, tudo bem? Imagina, o prazer é meu. Vamos bater um papo aí. Que construção de carreira, hein? Natural de Caçador. Quanto tempo em Balneário Camboriú? Eu tô desde 88. Desde 88. É o ano que eu nasci ainda, Tony. Faz um tempinho. E vim aqui em Itajaí agora pra gente gravar esse podcast. Estacionei o carro no colégio que eu... No Salesiano. No Salesiano, colégio que me formou. Estudei a vida inteira. Eu acho que, vendo já, acompanhando um pouquinho da sua história, a gente percebe essas conexões e valoriza tudo aquilo que a gente construiu ao longo da vida, né? Conta um pouquinho da sua história, sim. Como foi essa saída de Caçador em direção ao litoral, a Itajaí, a Balneário Camboriú, até a chegada à presidência do OAB aqui do estado, hein? É uma trajetória que não é uma trajetória sofrida, eu ressalto isso, porque você não necessariamente você atinge um objetivo passando por sofrimento. Exatamente. Né? Eu tive um privilégio de ter condições, de ter uma família estruturada que me deu condições para estudar numa boa escola aqui no Salesiano. Aproveitou as chances, né? Fiz a minha formação aqui na Univale, em Itajaí, mas nem por isso a minha vida foi fácil. Né? Apesar de eu não ter problemas, dificuldades financeiras, eu também não tive nenhum padrinho, nenhum privilégio, alguém que me fez sentar no lugar que eu estou sentado hoje. Foi muito trabalho, muita dedicação, muito compromisso, capacitação, muito estudo, e o reconhecimento veio de uma maneira natural, né? Ocupando espaços, trilhando uma trajetória desde você participar numa comissão, você estar numa diretoria, você presidir a OAB de Balneário Camboriú, que foi para mim um grande orgulho, né? Estar na minha cidade e representar os advogados locais ali, e depois ir fazendo uma carreira aos poucos a nível estadual até ter esse reconhecimento da advocacia catarinense, para ser o primeiro advogado eleito do interior, né, a cruzar a ponte da capital. Que legal. E como convencer os advogados, que a gente sabe que o advogado é uma... Como é que eu vou definir isso na frente de um advogado? Mas é uma categoria difícil, tinhosa, qualificada, dura, qualificada, vamos colocar. Como convencer os seus pares, hein, a depositar o voto na urna lá no Dr. Juliano Mandelli, hein? Esse cara tá contando história para mim quando você vai pedir o voto. Imagino que essa tenha sido a percepção. Em que ponto que é? Eu acho que o maior convencimento foi o trabalho realizado. Eu construí uma trajetória de muito trabalho, eu tinha que mostrar
Assim, ficou fácil debater, dialogar, discutir, porque eu conhecia muito e conheço muito a instituição, porque eu sou advogado há 23 anos e há 20 anos eu me dedico à OAB. Então, foi construindo a trajetória, foi construindo, né? a trajetória, as dores, as necessidades, participando, né? Me colocando à disposição e fazendo um trabalho sério, com comprometimento. O reconhecimento foi natural. Eu não fui um outsider, não fui um aventureiro, não fui alguém que se apresentou para mudar o mundo. Não, eu construí uma trajetória normal, de tempo, de muito trabalho, e isso só foi um reconhecimento, eu acredito assim. Muito bem. Para quem está acompanhando a gente, doutor Juliano, e não sabe o que é a OAB, por mais que ela tanto se fale, né, da OAB, a OAB. Mas o que é a OAB? Para a pessoa que não é da área jurídica, não tem esse conhecimento. Vamos aproximar do grande público. Eu costumo dizer que a OAB é o maior órgão de classe, é uma entidade classista, de uma categoria profissional, mas é o maior órgão de classe desse país. Nós somos 1,5 milhão de inscritos, mas quando eu falo maior, eu não falo apenas no número de inscritos, eu falo pela sua importância histórica, sua importância dentro de toda a construção do país que nós temos hoje. A OAB é uma entidade de 95 anos, a nível nacional, e todos os momentos do país ela teve algum envolvimento, desde a redemocratização do país, isso em todas as construções de Constituição, enfim, os movimentos sociais, as viradas de chave que ocorreram no Brasil, né, a construção do judiciário, do CNJ. A OAB sempre teve uma participação decisiva, impeachment, enfim, as pessoas lembram muito disso, né? E isso dá a importância que ela tem hoje. Nós somos uma entidade que representa a advocacia, mas também representa a cidadania, representa a sociedade. É como se a OAB fosse um escudo, uma proteção da sociedade contra o aparato estatal. Em determinados momentos, então, era isso que eu ia lhe perguntar, para que serve além da representação classista, né? Em determinados momentos a gente vê a OAB acompanhando processos do poder público, servindo mesmo como um órgão fiscalizador, né? Fiscalizador que está ao lado da sociedade. A OAB, as pessoas talvez não tenham esse entendimento, mas a OAB ela é uma entidade privada, não recebe R$1 de recursos públicos, né? E é uma entidade que ela é contra o Estado, o aparato do Estado. Ela não é uma entidade de governo, né? E isso dá independência, isso dá transparência, isso dá a força necessária para que ela possa ir contra o avanço do Estado em determinadas situações. É porque é importante pontuar para as pessoas. Quando a gente fala de Estado, a gente está falando em governo federal, em Estado, em município, em estruturas que muitas vezes, doutor Juliano, elas invadem o dia a dia do cidadão, né? Muitas vezes elas tomam um espaço que não é delas. Eu acho que esse é o ponto, né? Sim. Uma lei, um ato do município, um ato do Estado, um ato do governo federal, ou uma legislação que vá contra a Constituição, que prejudique o povo, que vá contra direitos humanos, contra a cidadania. A OAB está ali para fazer essa contraposição. Muito bem, e além da representação dos advogados, né? São quantos advogados hoje em Santa Catarina? Em Santa Catarina, que a gente chama de advocacia regular, ou seja, aquele que está inscrito, que está advogando, né, pagando a anuidade da advocacia, nós temos em torno de 55 mil advogados. 55 mil. Nós somos entre os 10 maiores seccionais do país. Tem muitos advogados aqui em Santa Catarina. Sempre foi apontado como uma profissão de futuro, como uma das grandes carreiras a seguir. O senhor vê futuro ainda no direito, na advocacia? Porque ele sempre vai fazer parte, né, da vida das pessoas. Né? A sociedade é muito dinâmica, né? Muda o tempo todo, novas relações sociais, novos tipos de família, novos direitos, novos negócios, e isso também impulsiona a advocacia, né? Obviamente a advocacia ela é reflexo da sociedade. Então, aquele advogado tradicional de 30, 40 anos atrás, que fazia determinado tipo de ação, esse talvez, né, tenha sido substituído por novos advogados mais virtualizados, né? Hoje o mundo está virtual, então tem advogado que não tem nem escritório, o escritório dele é o telefone, então são novos modelos, mas a advocacia sempre se reinventa. Como é que o senhor vê esse avanço da tecnologia, ainda não falando da questão dos golpes, mas da tecnologia no seu dia a dia? O senhor falou algo muito bem, antigamente se via pilhas e pilhas de processo, né? Existiam citações e assim por diante, hoje tudo muito digital, facilitou
Um pouco ou até que ponto facilitou a vida? Antigamente o advogado, você buscava um advogado para tratar de uma questão familiar, de uma questão possessória, por um inventário, para uma cobrança, né? E hoje são novas situações sociais se apresentam, né? Aqui em Itajaí, a questão portuária, marítima, de importação. Então, assim, são novos ramos do direito que se apresentam e a advocacia ela também acompanha a evolução social. Há 20, 30 anos nós tínhamos o processo físico, hoje o processo é todo eletrônico. Nós temos agora a inteligência artificial e a advocacia ela precisa aprender com isso e ter essas novas tecnologias como aliadas, né, para que a gente não fique obsoleto, não perca relevância e muitas vezes até fique excluído do momento atual. Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota. A questão da capacitação do direito é algo fundamental que está sempre em atualização, né? A gente conhece alguns advogados que estão sempre estudando, sempre correndo atrás. E aí é o papel fundamental da OAB na parte classista, na parte de cuidar dos advogados, que é fomentar a capacitação, o aperfeiçoamento profissional, dando cursos, palestras, para que essa advocacia, tanto a que está ingressando, né, o mais jovem que queira se colocar no mercado de trabalho, contra aquele mais velho, advogado mais antigo, ele precisa se capacitar para que ele não perca relevância e não se exclua do mercado de trabalho, né? Se ele não entender como ter a inteligência artificial como aliada, como aprender essas formas de trabalhar de forma virtual, talvez ele fique um pouco obsoleto e não consiga se adaptar a esse momento. Exatamente. Como é que o senhor vê o nível da capacitação pensando nas nossas universidades, hein, em Santa Catarina e Brasil? Porque nós temos uma oferta gigantesca de cursos, né, presenciais. E como é que o senhor vê isso tudo? Assim, Santa Catarina ainda é privilegiado. É mesmo? Nós temos uma boa qualidade de ensino, a Univale é uma potência, é uma referência para todos nós, né, FURB, enfim, aqui nós estamos muito bem em Santa Catarina em relação à qualidade de ensino. Obviamente, houve uma proliferação de cursos, principalmente cursos de direito, que são cursos altamente rentáveis para a universidade, para as faculdades e atrativos para a população. Então isso fez que houve um fomento e uma abertura indiscriminada de cursos de direito e a OAB atua ainda fortemente para evitar a abertura de novos cursos e principalmente de cursos EAD, porque a gente entende que direito é relação humana, precisa ter um contato próximo, né, que muitas vezes aí se a gente permitir a abertura de EAD, aí nós teremos aí uma infinidade de profissionais sendo jogados no mercado de trabalho sem capacidade para atender a população, né, e nós estamos muitas vezes tratando daquilo que é mais importante para o cidadão. Claro. Uma questão familiar, um patrimônio, nós tratamos de liberdade. Sim. Entendeu? Então você colocar profissional mal qualificado no mercado de trabalho, isso é o que a gente chama de estelionato educacional. Você vende uma possibilidade, ele compra aquele curso e ele entra no mercado de trabalho totalmente despreparado. E nós estamos atuando fortemente, inclusive, para fechar cursos que não têm a qualificação necessária. É mais eu diria mais um braço da OAB dentro mais dessa um braço fiscalização? da OAB, a parte educacional. Nós concedemos selo à OAB para aquelas faculdades que efetivamente cumprem os requisitos mínimos, né, para colocar um profissional no mercado de trabalho. Algo que é muito sério, né? Além do exame de ordem, né, Marcelo? Sim, que é algo sempre muito desafiador, né, para os advogados. Mas né? essencial. E eu defendo que as demais categorias profissionais também criem seu exame de ordem, porque eu ficaria muito tranquilo de ir num consultório médico e saber que o meu médico passou num exame de proficiência da medicina, ou no engenheiro, ou no arquiteto. Você precisa ter a qualificação necessária, o selo de qualificação necessário. E hoje
simplesmente cursar um curso universitário não te dá essa qualificação. Até por isso, até por essas situações que o Dr. Juliano trouxe, né? A quantidade imensa de cursos, onde talvez em determinado momento você não consiga ter a fiscalização adequada, a regulamentação adequada, e pode colocar um profissional desqualificado no mercado. Desqualificado, né? E quem sofre com isso é o cidadão, que contrata um profissional com aquela expectativa de um bom trabalho, um bom resultado e não consegue ter essa garantia. E seja qual for a área, né? No direito, na medicina, na engenharia, são áreas aí vitais ao ser humano, extremamente né? importante. Doutor Juliano, por que o senhor escolheu o direito? O que aquele rapaz lá de caçador escolheu? Como é que foi essa escolha na vida aí? Eu, na verdade, o direito, ele surgiu na minha vida não como uma escolha assim de carreira, de vocação. Eu me encontrei no direito. Eu achei que eu ia ser médico. É mesmo? Achei que ia ser médico porque tinha atração, as minhas referências eram na medicina, tios, enfim. Mas resolvi fazer o vestibular para direito, até como uma forma de treinamento. Resolvi fazer o curso como uma experiência, sempre tendo aquela máxima que cursar direito, ainda que você não vá exercer uma profissão na área, ele te traz conhecimento, te traz uma bagagem para você viver em sociedade, para você entender relação entre pessoas. Então, sempre tive a vontade de cursar para me agregar conhecimento e fui gostando, fui me envolvendo, as oportunidades profissionais foram surgindo e sou hoje realizado no que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa. Mas a vida muitas vezes te leva por caminhos que não necessariamente você escolheu ou imaginou. As situações se desenham, né? E olha que interessante. Eu achei que eu ia ser um criminalista. Eu achei que eu ia fazer júri, porque inspirado nos filmes, nas novelas. As grandes referências, né? Que você romantiza, isso, né? E a vida também me levou para outros caminhos. Eu moro em Balneário Camboriú, não tenho como fugir do mercado imobiliário ou da prestação de serviço ali, né? Comércio e tal. Então, a gente vai se adaptando, passando, conforme a vida vai te trazendo. E eu acho que isso, doutor Juliano, é fundamental para o ser humano, né? Ter essa flexibilidade, né? De saber se adaptar conforme a vida vai passando, né? Eu tive a oportunidade na semana passada de fazer a aula magna de abertura do semestre ali em Rio do Sul e fui questionado por um jovem, né, ingressando no curso, quando que eu tive a certeza ou quando que as dúvidas foram sanadas. Eu falei, eu tenho dúvida até hoje. Entendeu? Quando eu estou frustrado, quando eu não consigo, né, tive uma frustração no trabalho, às vezes eu chego em casa, poxa, não quero mais. Isso é da vida. Acontece, entendeu? Isso ainda? Sempre. É viver assim. Você se frustra, mas ao mesmo tempo, quando você consegue você comemora, fala. Então, é da vida isso. Porque nem sempre você vai fazer efetivamente aquilo que você ama e é apaixonado. Você vai fazer aquilo que te faz bem, que te remunera, que te dá uma qualidade de vida, que pague as tuas contas e que te faça ter uma vida tranquila e confortável. E aí que surge o hobby. Sim. Entendeu? Porque eu gosto, por exemplo, de cozinhar, mas eu não seria um profissional porque eu cozinho mal. Entendeu? Então eu levo isso para hobby. Entendeu? Gosto de tocar violão. Sim, mas não seria um músico profissional. Eu ia morrer de fome. Entendeu? Então aí que você tem que saber. Você pode fazer aquilo que você gosta, que você é apaixonado, não necessariamente como uma profissão. Se você conseguir aliar as duas, excelente. Mas é uma minoria. São alguns diferenciados só, né? Que conseguem isso, né? Do universo de profissionais que jogam futebol, apenas 1% consegue viver do futebol. Exatamente. Então, o resto vira peladeiro, atleta de fim de semana, de ferino, e assim por diante, anda com o joelho arrebentado, e assim, criam lesões e mais lesões, e assim por diante. E que bom que e o ser humano precisa desenvolver essa consciência, né, doutor? Porque senão, o papo tem para outra vertente, mas é por aí mesmo, porque senão a gente cria uma geração de pessoas frustradas, não fui isso, não. Né? Agradece o que você tem e faz o teu melhor ali, né? E assim, eu fico muito tranquilo em me posicionar dessa maneira, transparência. Claro. É óbvio que eu poderia falar, não, sou apaixonado do que eu faço, não sei o que. Gosto muito, né? Senão estaria fazendo outra coisa. Mas eu consigo separar aquilo que é hobby daquilo que é profissão. E eu acho que o jovem que se cobra muito, ele também tem que ter essa cabeça, né? E de ser mais flexível, de deixar a vida me levar.
Não é uma questão de responsabilidade, não, né? Você tem que saber que ponto, né? E às vezes a gente é cobrado muito cedo para definir o que vai ser. É verdade. Né? 18, 19 anos, então... Tem gente com 30, 40, 50 mudando de profissão, pensando numa segunda graduação, e aí o direito tá sempre no topo, né, das escolhidas como uma segunda graduação, né? Pelas oportunidades que surgem, né? Com toda certeza, né? O senhor falou aí dessa questão, doutor Juliano, da realização profissional. Já superou aquela fase de determinadas causas, eu não consegui. Essa eu não consegui, né? E ir para casa com aquela frustração, isso você supera com o tempo também? Supera. Saber que não se pode vencer todas? Supera com o tempo, mas eu geralmente escolho as minhas brigas. Então, quando eu pego uma causa, uma ação, eu me envolvo com ela. Né? E você tá ali acreditando e muitas vezes, né, o resultado não é aquilo que você previu. E você se frustra. Só que tem que saber separar. Hoje eu consigo chegar em casa e deixar o trabalho no escritório. Consigo muito bem fazer isso. Né? Mas tem determinadas situações que você fica remoendo, pensando... Porque a gente lida com relações humanas, sociais. É difícil você não se envolver. Todo advogado ele é um meio psicólogo, ele é meio... ele é um aliado. Ele fica ali recebendo a confissão da pessoa, então dificilmente ele não vai se envolver com a causa, né? É uma humana, né? Você acaba lidando com a relação humana das pessoas, humanas. Né? Não tem como separar, como dissociar disso, né? E na família, muitos advogados? Meu pai hoje é advogado. Minha mãe não advoga mais, mas se formou em direito, já advogou, e a minha irmã é advogada, mas ela está mais na área acadêmica. Entendeu? Então, mas então é uma geração toda, né? Fora tios, primos, isso aí. É uma opção familiar, né? Doutor, agora sim, vamos falar sobre essa questão. Inclusive eu vi uns vídeos, a gente vai colocar no ar enquanto a gente está batendo esse papo nas suas redes sociais, a questão do golpe do advogado e do falso advogado e da inteligência artificial. Doutor Juliano, presidente do AB, virou o Brad Pitt, virou o John Travolta, tudo isso graças à tecnologia. É legal, a gente ri, é divertido, mas é uma brincadeira que pode ficar séria, né? A inteligência artificial veio para o bem, né, mas também para o mal. Você pode fazer o mau uso dela, como a gente está vendo aí na questão de golpes, enfim, com utilização de imagem, de voz, e tem que nos preocupar muito, 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 muito. Cabe aí também uma questão a ser levada muito a sério pelos nossos governantes, pelos nossos aí deputados, senadores, na questão de regulamentação, na questão de punição, penas mais severas, porque tem atingido fortemente a sociedade brasileira, tem sido vítima de inúmeros golpes e é um papel aí de todos os governantes e autoridades, desde judiciário, executivo, legislativo, precisa levar isso muito a sério porque é uma nova modalidade de crime que surgiu no mundo, né? Por que o senhor não percebe essa morosidade, ou essa morosidade para se tratar isso em Brasília, por exemplo, né? A gente vê, será que é algo que não rende voto? Se levantar essa pauta, pensando da classe política, hein? Que não se trata com a seriedade como se precisa tratar isso? Eu acho que tudo demanda inicialmente um movimento popular, um movimento do cidadão, da sociedade, para que isso depois reflita em legislação, em ações do executivo, do judiciário. Eu acho que agora está tendo uma virada de chave. Na semana passada foi aprovado na Câmara dos Deputados uma legislação que trata de golpes virtuais. Aumentando a pena agora de 4 a 8 anos de reclusão, né, criando responsabilidade para as empresas de telefonia. Por quê? Porque qualquer um hoje compra um chip aí e sai dando golpe. Entendeu? Sem que você consiga identificar com a rapidez, com a certeza, com a segurança quem é o dono daquele telefone. Questões bancárias, todo mundo consegue abrir hoje uma conta virtual com um documento roubado, com dados que encolhem na rede social. Esses bancos precisam ser responsabilizados. Como as plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook, também como prestadoras de serviços e que ganham muito dinheiro no país, aqui no Brasil, comercializando esse serviço, também precisam ser responsabilizadas porque elas devem garantir a segurança do usuário. Então, o que a gente busca é que esse tema
Eu não falo nem golpe do falso advogado, mas eu falo dos golpes golpes virtuais. em geral, que são muitos, né? Precisam ser levados a sério. Daí, Marcelo, eu me recordo assim claramente, há 3, 4 anos atrás, nós vimos aquelas quadrilhas que estouravam caixa eletrônico no país inteiro. O país inteiro, foi uma onda, né? Você não vê mais isso. Não vê mais. Né? O último grande assalto ao banco que eu me recordo foi do Criciúma. Que eles fecharam. Isso, foi cinematográfico. Né? Você não vê mais isso. A bandidagem não parou de cometer crime. Continua faturando. É crime virtual. E aí eu vi uma apresentação do nosso governador, e já cobrei isso deles, né, da Polícia Civil, comemorando, e tem que ser comemorado, a redução de homicídios, de assassinatos, de roubos, de furto, tem que ser comemorado. Só que tem que colocar na apresentação que os crimes virtuais aumentaram 400%. Sim. E aí que vai naquilo. A gente precisa que as autoridades encarem isso com seriedade. De maneira séria. De maneira séria. E aí foi a nossa cobrança ao Poder Executivo. E os crimes virtuais? Vamos tratar com seriedade, vamos atuar, criar medidas que dê segurança para a sociedade, para o cidadão. Então essa é a nossa luta agora. E sobre essa situação, inclusive, doutor Juliano, o delegado regional aqui de Itajaí, o delegado Márcio Colato, esteve por aqui e comentou sobre essa situação do estelionato e da dificuldade que tem sido para a Polícia Civil lidar com isso. Olha só. A gente conseguiu diminuir vários índices de crimes específicos, né? Mas outros a gente não tem tido tanto sucesso, que principalmente o crime de estelionato. É mesmo? Né? O estelionato é o nosso grande desafio hoje. Né? Falando aqui da região. E porque os golpes no estelionato, eles se atualizam também? Município, estado, país. É mesmo? O estelionato hoje é o grande problema que nós temos na segurança pública. Principalmente após a pandemia, né, de 2020, ali, isso aqui assim explodiu. Então, muita gente em casa, na frente de um computador, e aquilo ali virou um serviço, ou um desserviço. Um desserviço. Né? Muita gente engrenou para esse lado aí, ganhar dinheiro fácil, às custas, né, muitas vezes, da sacanagem. Então tá aí a fala do delegado Márcio Colato, delegado regional aqui de Itajaí, no próprio Papo Direto, presidente Juliano, e que corrobora isso que o doutor falou, né? Não, eu concordo com o delegado Márcio e tenho a consciência da dificuldade da polícia em fazer essa investigação. Muitas vezes a gente até fala, enxugar gelo, literalmente enxugar gelo, com o volume de ocorrências, de registro de ocorrências, para que você torne essas ocorrências de um inquérito, uma investigação, você precisa ter, no mínimo, a prova da materialidade, indício de autoria, ou seja, você precisa ter um começo, um meio para chegar no fim. E aí vai... O telefone você não sabe de quem a conta bancária é documento roubado, o WhatsApp você clonado, não sabe quem for, não sabe quem é. Você não sabe a questão de territorialidade, você não sabe se a pessoa está em Itajaí, se ela está em Joinville, ou fora do país, entendeu? Então é difícil você trabalhar da forma repressiva, porque a polícia faz repressão, investigação, tal, porque o crime já ocorreu. Já foi. O crime já Se ocorreu. enxuga gelo, né? Isso aí. Aí você precisa ter o quê? A legislação para que crie responsabilidades para o banco, para a empresa de telefonia e para o WhatsApp, Instagram, as Big Techs, porque são as prestadoras de serviços, precisam garantir segurança para o usuário e assim, tem mecanismo para isso. Tem mecanismo. Se tem a tecnologia, vamos combinar, para dublar a nossa voz, trocar, quiser colocar um de nós falando espanhol ou alemão aqui, você tem a tecnologia para buscar isso, né? Tanto é verdade que tem tecnologia que eles vendem o selinho azul para certificar as pessoas, ou seja, tem tecnologia. E o que a gente precisa para diminuir fake news, para diminuir golpe, é certificar as pessoas. Sim. Entendeu? Porque se eu sei que é você que está espalhando a fake news, vai te ficar alguém que vai comentar lá no teu Instagram, aí a pessoa que está comentando não é um perfil fake. É ele mesmo, né? É ele que está comentando, ele que vai responder, ele que vai indenizar, ele que vai ter o perfil excluído. E aí o que acontece? Você está sendo vítima de golpe. Você denuncia o telefone, não acontece nada. Fica lá. Você denuncia o WhatsApp, não acontece nada. Você faz boletim de ocorrência e aí, fazendo toda a solidariedade ao doutor Márcio Colato,
não consegue investigar. E daí você vai culpar a polícia, eu fiz BO, não dá certo. Não tem é estrutura? Não é por aí. Mas a gente precisa trabalhar a legislação para responsabilizar e criar um sistema de segurança para proteger não o advogado, porque o advogado não é vítima. A gente fala golpe do falso advogado, mas não é o advogado que perde dinheiro. A vítima é a população. A vítima é o cliente lá. O advogado, obviamente, ele não está vendo o seu nome sendo envolvido e fica preocupado, desesperado, porque nós vivemos do nosso nome. Claro. Nosso maior patrimônio é Claro. o nosso nome. É reputação. Ninguém gosta de ver o seu nome envolvido. Mas isso é uma questão de segurança pública. Não é uma questão que envolva a OAB. Eu não posso fazer nada. Eu muitas vezes, quando me marco nas redes sociais, doutor, a OAB não vai fazer nada. Eu falo, olha, eu gostaria de fazer. Claro. Mas eu não consigo mudar a legislação, não consigo punir, não consigo investigar. Não prendo ninguém. O meu foco hoje é vir aqui, e aí agradeço muito o seu canal aqui que está nos dando oportunidade, mas estendo a toda a imprensa, rádio, televisão, que está abrindo espaço para levar informação à população. Porque o nosso papel, meu e da imprensa, é informar para prevenir. Prevenir. Se você está recebendo um contato de um telefone diferente, não importa se é pai, mãe, advogado, médico, o telefone é diferente. Estão te pedindo dinheiro, desconfie. Simples, desconfie. Retorne para aquele telefone tradicional ou peça um contato próximo e presencial com o advogado. Vá no escritório dele, não desconfie. Porque depois que você efetuar o pagamento e descobrir que é um golpe, você não consegue recuperar o dinheiro novamente. E esse é o problema. E não adianta responsabilizar o advogado, porque ele não tem nada com culpa, isso. Né? Não adianta responsabilizar, enfim, essa pessoa que está tá se passando por ela. Não adianta. Não vai encontrar. Não adianta. Difícil. E assim, doutor Juliano, a gente pode até pensar, geralmente são pessoas talvez mais idosas ou com alguma dificuldade, talvez cognitiva, enfim, qualquer tipo de dificuldade que possa cair mais nesses golpes, mas não é não. A gente tem pessoas com capacitação curricular, profissional, que tem caído, né? E assim, um golpe desse tão básico acontecendo. Se acontece o golpe é porque tem gente caindo, né? É generalizado, não tem classe social, não tem... obviamente, né, os mais vulneráveis caem mais, né? Principalmente aquele que está aguardando ansiosamente, um benefício previdenciário, uma indenização, um precatório, ou seja, de que tem efetivamente uma expectativa, né? E que a história aparentemente corresponde à situação dele, esse tem mais facilidade a cair. Mas assim, nós temos relatos de empresários, de empresas que caíram nessa situação. Então, assim, isso é generalizado hoje. É algo muito sério e que precisa ser tratado. Existe uma outra situação, doutor, que eu gostaria da sua opinião também, questão das aposentadorias. O cidadão trabalha a vida inteira, começou sua aposentadoria, imediatamente quando ele recebe a aposentadoria tem um banco ligando oferecendo um consignado. Talvez não seja ilegal, mas que existe uma imoralidade nisso gigantesca, existe, né? Existe uma questão séria para ser discutida. Hoje, se você faz um cadastro, você recebe, você é abordado imediatamente por alguém. Se você faz uma consulta para um financiamento, você é abordado por alguém te oferecendo. Só que assim, o que eu percebo, hoje a vida da pessoa está na rede social, está na internet. Então, muitas vezes, não é nem algo do INSS, mas uma questão de aposentadoria. Todas as aposentadorias deferidas ou indeferidas, elas são publicadas no Diário da Justiça ou da União, que é público. Então, qualquer IA que faça a leitura no nome da pessoa, no diário, ela vai saber todas que tiveram aposentadorias deferidas. Ele vai separar. Aí, qualquer aplicativo aí que tu pague R$9, R$10 por mês, ele vai te dar todos os telefones que você teve nos últimos 10 anos, todos os locais que você morou, enfim, todos os carros que você... Então, assim, com aquele dado da aposentadoria deferida, eu consigo ter o contato. Entendeu? E ou seja, são dados públicos que não deveriam ser públicos. Mas são, né? Entendeu? Eu até estava comentando aqui fora do ar, uma situação minha que eu precisava do CPF da minha esposa para fins de uma passagem aérea. Liguei, ela não me atendeu. Botei o nome dela, CPF, no Google e eu recebi o CPF dela em 2, 3 minutos. Ou seja, as informações
já estão na rede, circulando e à disposição de todo mundo. E mais, tudo que você sobe hoje no ChatGPT, no Gemini ou no Manus, vai para algum lugar. Tem algum servidor está recebendo essa vai informação. Vai para algum lugar. Então, se eu boto lá, Marcelo, tal, boto teus dados ali para fazer uma consulta, para preencher um recibo, já foi. Já tá foi. Longe, está em algum lugar. Já existe um banco de dados com aquilo ali. Então, assim, nós precisamos, mais uma vez, de mecanismos para dar segurança nesse novo momento social que a gente está vivendo. E não é uma questão, doutor, a gente vive um momento muito polarizado no Brasil, né? De se falar em cercear liberdade ou liberdade de expressão nessa questão dessa regulamentação. Não, é algo muito mais sério, diz respeito à vida, ao bolso, à saúde, à vida das pessoas, né? O que a gente quer é tentar acabar com o estelionato e com o anonimato. Você pode falar o que você quiser, claro. Entendeu? Agora, você tem a cara para bater, se responsabiliza, tá lá, ó. Um WhatsApp e um CPF, uma conta telefônica, um CPF. Tem que ter essa vinculação, né, para que você fale o que você quiser com a liberdade que a nossa Constituição dá para todo mundo, mas com responsabilidade para assumir o que falou, na questão de fake news ou para eventualmente responder por um estelionato se estiver aplicando o golpe a alguém. Eu tive um professor no primeiro período de jornalismo da Univale, o professor Rogério Cristofoletti, falou isso na disciplina de legislação e ética, algo que parece cada vez mais distante hoje em dia, né? Legislação e ética no jornalismo. Lá no primeiro período ele falou, a internet não é terra de ninguém. Isso a gente estava falando em 2006, 20 anos atrás. Pra você ver hoje, né? Como é uma coisa que continua válida, né, doutor? Sim. Não é terra de ninguém a internet, né? Não, ela tem que ser terra de alguém. Entendeu? Ela pode ser uma terra onde você tenha total liberdade, a gente tem que garantir a liberdade, mas ela tem que ter alguém que se responsabilize pelos seus atos. Sim. Pronto. Entendeu? Se eu estou sendo importunado na rede social, no Instagram, no WhatsApp, eu preciso saber quem. E eu preciso responsabilizar se eu for ofendido. Né? Então, essa é a questão. Ação e reação, né? Isso aí. Doutor Juliano, onde te encontrar nas redes sociais, a própria OAB de Santa Catarina, para que os advogados, enfim, para que as pessoas em geral possam acompanhar mais seu trabalho e também da própria Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santa Catarina, nos serviços, né, que oferecem até para a própria população, né? Hoje com rede social, a gente está muito presente né, na sociedade, na advocacia. Eu consigo, através da rede social, conversar com os advogados do estado inteiro. Legal. E está presente efetivamente, né? E é importante para o advogado saber que ele tem um acesso mais facilitado. Tá? Então, eu mesmo respondo todos as minhas mensagens na rede social, através de Instagram, Facebook. A OAB de Santa Catarina também tem uma equipe preparada lá para dar atenção naquilo que for necessário e possível. Ou seja, o contato está muito mais próximo, fácil, né, e acessível para todo mundo. Então, pelas redes sociais é o caminho mais tranquilo. Muito bem, doutor Juliano. Obrigado pelo papo, parabéns pelo trabalho, por esse acesso. A OAB parecia sempre algo tão distante, né? E precisa cada vez mais ser próxima da imprensa, da população. Conta com a gente aqui na rádio também para trazer as informações aí, viu? Obrigado, Marcelo. Sempre à disposição de vocês aí para uma nova conversa. Só chamar. Com toda certeza. Assunto sempre tem. Obrigado, doutor. Valeu, obrigado. Grande abraço. Semana que vem, 8 da noite no YouTube, tem mais Papo Direto. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço. Uma obra bem executada começa com muito planejamento. E é por isso que nós estamos aqui no Estúdio Siena conferindo todos os detalhes, junto com os nossos projetos e com o nosso cronograma da obra, inclusive. Que nós temos aqui exatamente todas as datas e as previsões que a gente tem para a obra. Então hoje a gente fez uma edição de marmoraria, a gente tem bem certinho o que vai acontecer em cada semana na obra. E isso que é o mais importante para fazer com que o projeto saia exatamente como planejado. Projetos e acompanhamento de obra para quem valoriza tempo, conforto e beleza. Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar.
Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota.